Amém. Lucas, o capítulo 15. Os irmãos me ouvem? É que eu estou... Ok? Todo mundo me ouve? Richardson? Está me ouvindo bem? Amém. João... João, capítulo 15. Não, quando eu falo João, eu estou querendo dizer Lucas. É sempre assim. É Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A partir do versículo 11, quem achou, leia. Quem não achou, acompanha no telão. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele, insistia com ele. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos, meus amigos, perdão. 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar a ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Amém. Irmãos, olha só. Eu fiz o trabalho de casa, eu estudei o texto, eu orei, mas eu tenho convicção, se o Senhor Jesus não quiser se revelar a vocês, não tem nada que eu possa fazer. Por isso, quando a gente se reúne aqui, o nosso desejo é que o Senhor se revele a nós, e não um homem barbudo e careca, falando coisas que não são expressão da vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, você quer que Deus, você pede, clama para que Deus se revele a você nesse momento através da palavra dele? Diga amém. Não sou eu falando, é o Senhor Jesus falando com a gente através da palavra. Que seja assim, em nome de Jesus. Bom, quem contou essa história, irmãos?
Quem contou essa história foi o Senhor Jesus. Ele acabou de contar, você entendeu a história? Amém? O irmão, um cara tinha 2 filhos, o mais novo falou: pai, me dá a minha parte da herança. O pai deu, ele foi, torrou todo o dinheiro dele em Las Vegas, e depois voltou, e aí o pai recebeu ele, abraçou ele, o irmão mais velho fica revoltado com ele, e o pai também ajuda o irmão mais velho a entender algumas coisas. Essa é a história. Eu queria construir com vocês ela devagarzinho. Quem foi que contou essa história? Foi o Senhor Jesus. Por que ele contou essa história e para quem ele contou essa história? Lê comigo aí no versículo 1 e 2. 15, 1 e 2 diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para os ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. O que os fariseus diziam? Irmãos, eu estou preocupado com o barulho. Está dando para ir? É que para mim o esforço está sendo um esforço grande. Vamos junto lá então. O Senhor Jesus conta essa história porque os fariseus, quem eram os fariseus? Eram os pastores e os padres da época, os mestres da lei. Esses caras não conseguiam ver em Jesus que Jesus era o Filho de Deus e tentavam pegar Jesus de calça curta, no contrapé. Então faziam perguntas para deixar Jesus sem resposta, mas é evidente que não conseguia, porque o Senhor Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, os fariseus, ou seja, os religiosos da época, eles estavam revoltados com Jesus, porque Jesus estava sentando para ir comer na pizzaria com pecadores como eu e como você. Você pode se imaginar em 2 lados dessa história. Como os religiosos que acusavam Jesus de estar se relacionando com um pecador, ou se colocar na posição de pecador que nós somos. Quem aqui já cometeu algum pecado alguma vez, diga amém. Amém? Ixi, é isso mesmo que você está dizendo? A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você é pecador. As pessoas estavam revoltadas, as pessoas, os religiosos, porque Jesus sentava para bater um papo com pecadores como nós. No caso deles aqui, eram os cobradores de impostos, que mais? E os pecadores, genérico, os pecadores sentavam lá. E aí Jesus vai construir para a gente a ideia do que é um pai que ama. Porque a gente ouviu essa história sempre com a ótica do filho que se perde. Eu estou errado? Que a gente sempre, quem já ouviu essa história, o título dessa história é O Filho Pródigo. Mas a Bíblia não dá esse título. A Bíblia só conta a história. Quem colocou o título foram os irmãos que tentaram ajudar a gente a entender. Mas nesse caso eu acho que eles erraram. A melhor título para essa história talvez fosse Os Filhos Perdidos ou O Pai que Ama. Jesus vai ensinar a gente como é que é o amor de um pai que ama. Olha que coisa legal. Então, isto posto, primeira coisa então é entender para quem é que Jesus estava dizendo isso. Outra coisa para os irmãos mais velhos que entendem. Isso não é um tratado soterológico, não é uma discussão sobre salvação nesse texto. Se você não entendeu isso, não tem problema, deixa para lá. Mas os irmãos mais velhos entendam, não é um texto exaustivo a respeito de salvação. Você quer textos a respeito de salvação, a gente vai achar de forma mais clara, por exemplo, sei lá, Romanos inteiro. Tá? Então essa é uma parábola, Jesus contou uma história com o objetivo de mostrar o quanto o Pai ama os pecadores. E aí ele vai construir qual é o nível de pecador que ele está falando. Ele está falando do irmão mais novo e do irmão mais velho. Ambos igualmente
pecadores. Se eu fosse místico, eu queria dizer que Deus concordou comigo nessa hora. Desculpa perguntar de novo, tá dando para entender? Eu estou realmente preocupado, o pessoal do Fundamento, Mônica, graças a Deus. E aí Jesus então vai contar uma história para dizer como vocês e eu, português, tá certo? Como nós não valemos nada. Ele vai dizer, eu vou mostrar para vocês o quanto vocês estão distantes do que deveriam ser, e segunda coisa que eu vou mostrar para vocês é que Deus ama vocês do jeito que vocês são. Terceira coisa que eu acho que ele mostra também é que ele nos ama como a gente é, mas transforma a gente. Porque um erro moderno é dizer, Deus te ama, cara. Deus te ama, Deus é amor. Então eu posso continuar fazendo o que eu quiser, já que Deus me ama. Não! Deus me ama e me aceita exatamente como eu sou. E me ama tanto que Ele vai transformar o meu coração para ser conforme Ele deseja que seja. Amém? Olha que isso é legal que eu falei, hein? Irmãos, ó, se quiser colar mais pro corredor aqui, não tem problema não. Muvuca aqui, ó, arrasta a cadeira. Isso, muito melhor assim. Agora, se quiserem também tirar a camiseta e curtir a chuva, agora não. Anderson, eu estou brincando, Anderson, não tira a camiseta, Anderson. Então, irmão, só continuando. Amém. Amém. E aí, irmãos, olha só, o que Jesus então vai contar com a história, para a gente entrar no texto de novo, é que estar distante daquilo que Deus projetou para a gente é um caminho extremamente amargo. Seja você crente, lembre-se que crente não é evangélico, crente é aquele que crê. Seja você crente, seja você que crê, seja o ímpio, aquele que não crê, estar afastado daquilo que Deus projetou é a maior loucura da sua vida. Você concorda comigo? Estar fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer é a maior loucura das nossas vidas. Voltemos ao texto então, o versículo 12. Lucas 15, versículo 12, diz assim, o 11 falou, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço, o mais novo deles disse ao pai, por que será que é o mais novo? Talvez o mais inconsequente, talvez aquele que menos mediu as consequências dos seus atos. O mais novo chegou para o pai, mais mimado talvez. O Marcos, meu irmão mais novo, é muito mimado. Tô brincando. Ele é assim. O mais novo chega para o pai e aí fala para o pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Versículo 12, o mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Eu não sei, você sendo pai, se você faria isso. Sandro, se a Gabi, se a Gi chegasse para você, pai, eu quero a parte da minha herança. O que você responderia para ela? Vai trabalhar. Talvez, irmãos, o mais velho, porque caminhou mais com o pai, talvez ele aprendeu mais o jeitão do pai, talvez ele já tenha descoberto algumas estratégias para conseguir viver a vida dele independente do pai. De um jeito ou de outro, o mais velho está quieto, está vivendo quieto. E o mais novo e mais ousado chega e fala, pai,
Não me interessa se você está vivo ou morto. Eu quero a minha herança. Porque herança é para quem é órfão, ok? Eu recebo a herança quando meu pai morre. Se eu chego, meu pai, não quero saber se você está vivo ou morto, eu não quero relacionamento com você, me dá a minha parte da minha herança que eu vou embora. Você conhece alguém, querido, que vive como se Deus não existisse? Deixa eu melhorar. Você já viveu como se Deus não existisse? Ainda que você dissesse graças a Deus e vai com Deus, na prática você não questionava ou não questiona Deus sobre a sua maneira de agir, de viver e de ser? Será que você está conversando com Deus se é para você namorar ou casar com esse? Será que você questionou Deus ou questiona Deus agora no seu coração quando está pensando em divorciar? Tem gente aqui hoje, e por estatística, eu tenho certeza que tem gente aqui hoje que está pensando em se divorciar. Você já bateu um papo com o Criador a respeito disso? Ou você vai continuar dizendo que Deus não existe, mas vivendo como se Ele não existisse? Deus, não me interessa se você está vivo ou morto, isso não faz a menor diferença para mim. Me dá a parte da minha herança que eu quero ir embora. E o que é interessante ainda sobre esse texto, é que na hora o pai repartiu, e ele deu ao filho mais velho, ainda que o filho mais velho não tenha se levantado para pedir a parte da herança, ele deu ao filho mais velho a possibilidade de ir embora também. O filho mais velho, não sei o nome dele, sua parte da herança também, está aí, está disponível. Agora, mais tarde, a gente vai entender que o fato dele não ter ido embora não significou nada na relação dele com o pai. A gente vai construir isso junto. E uma última coisa ainda sobre esse versículo é que o filho, pai, me dá a herança, e o pai vende a terra. Significa que a herança era um lugar. O que faltou compreensão para os filhos é entender que a herança era o pai e não o lugar. Porque o lugar sem o pai não tem graça nenhuma. Ok? O pai vende metade. Cultura judaica. Dividir a herança é dar 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Essa é a divisão judaica. Então o filho mais novo levou 1/3 de tudo que ele tinha e foi embora. Como é que diz aí, versículo 13? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Eu acho muito interessante esse pouco tempo depois, porque existiu um hiato entre pai me dá a herança e o pai dar a herança e ele ir embora. Concorda? Algum tempo depois, ele ainda ficou um tempo. Ele ainda estava numa crise se ia, se não ia. Ou ele estava se organizando para ir embora. Eu não sei. De um jeito ou de outro, ele demorou algum tempo. Ainda dava para desistir. Ainda era tempo para ele desistir de ir embora. Agora a pergunta é, será que existe alguém aqui hoje que já tomou a decisão de se afastar de Deus, mas ainda está aqui? Porque o texto fala que eu tomo a decisão e espero um pouco para ir. E eu tenho certeza que pela lógica tem gente que aqui está querendo viver, não conforme Deus quer, mas como Ele mesmo quer, ou como você mesmo quer, está nesse ato entre a decisão que você tomou e o momento de ir embora. Eu queria dizer que ainda é tempo para você desistir de ir. Amém, irmãos? Se existe alguém aqui que está pensando em ir embora, não dessa igreja, porque essa igreja é uma bobagem. Isso aqui é só parede. Mas tem gente que está querendo vazar do reino, que está querendo tomar decisões sem consultar o Criador. Dá para dizer que ainda é tempo para ele mudar de ideia? E se for com você, você está disposto a mudar de ideia? Amém, irmão? E aí ele reuniu tudo que ele tinha,
O fato dele reunir tudo que ele tinha significava que ele não tinha a menor intenção de voltar, ok? Ele queria ir embora, não queria voltar mais. Pegou a camiseta do Corinthians, meu. Porque esse aqui é corintiano. Se fosse São Paulo, ele estava lá ajudando o pai. Pegou tudo que tinha, porque não tinha nenhuma intenção de voltar, e foi para longe. Irmãos, contexto judaico de novo. Alguém fazer isso com o pai, pai, me dá a herança, você estando vivo, é extremamente agressivo. É por isso que Jesus está contando essa história, dizendo, é muito feio o que esse cara fez. E a sociedade, a cidadezinha em volta ali, com certeza ia marginalizar esse cara por essa decisão, esse irmão mais novo. É por isso que ele vai para longe, para um lugar que ninguém conhece. E vai para onde, Ricardo? Para Las Vegas. Vai para Las Vegas. E lá o texto diz que ele desperdiçou a herança vivendo como ele queria. Não vivendo como o pai queria que ele vivesse, mas como ele queria. Ele foi para Las Vegas e gastou todo o dinheiro. O texto ensina com prostituta, com jogo. Comprou uma franquia do Timão. Desculpa estar sendo repetitivo, mas será que tem alguém aqui hoje que está desperdiçando a herança que Deus deu? Entenda, desperdiçar a herança é aquilo que Deus colocou na sua mão, o dom da vida, inclusive, mas mais do que isso, sua família. Será que tem gente que está gerenciando a vida e desperdiçando esses bens de forma que vai acabar? O texto fala que vai acabar. Versículo 14. Tendo ele gastado tudo. Ou, quando os ventos mudam, parece que tudo estraga, né? Acabou o dinheiro e teve fome na terra. Parece assim, alguém aqui, não levanta a mão, mas alguém já passou por essa situação aqui? Meu pai, uma época, dizia assim, eu não sabia que o fundo do poço tinha porão. Dá para piorar, irmão. Queria dizer para você que a situação que você está vivendo dá para piorar. Acabou o dinheiro do cara e acabou tudo. Estourou cheque especial, cartão de crédito, acabou tudo. E aí, teve uma fome naquela época. É aquele momento, eu fico imaginando, visível, claro, de que não dá mais. É o fundo do poço total, e não só do ponto de vista financeiro. É a absoluta enfraquecimento daquilo que você acreditava. Aí ele começou a passar necessidade, o texto diz. E ele percebeu que não tinha nada que podia suprir o vazio dele. Ele estava na roça, como meu irmão Felipe diz, está na roça. E aí versículo 15 fala o que, irmãos? Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Para você não significa nada isso, mas Jesus está contando para judeu. E judeu tem nojo de porco, porque porco é um animal imundo. Esse final de semana eu comi torresmo. Então eu não tenho dificuldade com isso. Mas tem gente que... Você também comeu, né? Panceta. Tem diferença? Os técnicos aí de porco, tem? Não? Hã? Tudo com limão. Mas para o judeu, apacentar porco, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, o cara foi fazer o pior serviço, mais deselegante, mais desagradável, menos honroso que existia. É, de fato, o fundo do poço que ele chegou. Cuidar de porcos. É uma espiral descendente que esse cara estava vivendo, um sentimento autodestrutivo que levava ele a fazer coisas que ele nunca imaginou que ele faria. Porque se perguntasse para ele algum tempo antes, na casa do pai, se ele ia cuidar de porco, ele falou assim, absolutamente não. Só que tem gente que, porque chegou no fundo do poço por decisões erradas que tomou, começa a se permitir algumas atitudes que nunca imaginou que fossem ter. Por exemplo, roubar. Por exemplo, falsificar. Por exemplo, prostituir. No passado nunca imaginou que faria isso. Mas existe um sentimento autodestrutivo que é
o sentimento de viver longe do projeto de Deus para cada um, e esse é um sentimento que vai te levar totalmente à bancarrota mesmo. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Alfarroba é uma vagem amarga que só porco come. E ele desejava, olha o fundo do poço, é o cara que começa a desejar o lixo. Constrói comigo isso. De onde que ele saiu? Ele era o filho do dono da terra, cara. Ele tinha muitos escravos à disposição dele. Ele comia bem, vivia bem, dormia bem. Mas ele quis abrir mão de tudo isso e chegar ao limite de desejar comer lixo. É o drogado que não tem mais droga. É o devasso que está velho. Alguém conhece gente assim? Não fale. Mas é verdade. É o meninão que saiu de casa em busca da felicidade, mas agora está velho. E quando aparece alguém, é alguém velho também. É o rei que foi deposto, ele perdeu totalmente a honra. Olhando de fora, irmão, a gente tem gente que a gente entende que está gastando a sua herança. Deixa eu melhorar. Analise você se você não está gastando a sua herança. E tem gente aqui que já não tem mais herança nenhuma para gastar e está no fundo do poço e continua distante do Pai. Essa é a loucura. Deixa eu lembrar você, a gente não está falando de religiosidade. A gente não está falando de ser evangélico, ser católico, ser espírita. A gente está falando de intimidade com o Pai. Você está entendendo isso? A gente não defende religião nenhuma. É um problema seu, se você quer se definir qualquer uma dessas formas. O que eu estou dizendo é que existe um relacionamento com o Pai que está faltando para a gente muitas vezes, porque muitas vezes a gente está se distanciando cada vez mais do projeto do Pai para a gente. E o que é interessante é que o Pai deixa. O que é interessante, tem um provérbio que fala, acho que é o provérbio, que fala que porque o ímpio não recebe na hora a recompensa do seu erro, ele continua pecando. O que é interessante é que Deus deixa a gente viver como a gente quer. Você quer, vai. O pai não fez isso, que a herança pode ir. Eu fico imaginando se eu fosse o filho, se eu não falasse, tem certeza? Eu blefei, eu só queria uma mesada maior. Ele não faz isso não. Aí no versículo 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Não faz sentido eu estar aqui. E em nome de Jesus, se essa experiência sua está vivendo longe daquilo que Deus sonhou para você, que você entenda que não faz sentido viver essa vida. Que você entenda que existe uma vida abundante com o Pai, que se você não voltar ao Pai, você vai estar desejando no futuro comer lixo. Eu não estou dizendo isso fisicamente, eu estou dizendo de desejar aquilo que não faz sentido. E o versículo 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Muito ruim esse português, né? Vamos ler junto aqui. Eu fui ler, achei que aqui estava melhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, esse filho mais novo, ele não foi, puxa vida. Esse filho mais novo, ele não desejou voltar por arrependimento. Foi necessidade mesmo. Ele percebeu que era uma bobagem ficar longe. Que os funcionários do pai viviam melhor do que ele. Eu vou voltar. Aliás, deixa eu preparar o texto bonitinho. Pai, pequei contra o céu. Deixa eu decorar isso porque é bonito. Ele vai ficar emocionado. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Ele fez o texto bonitinho.
Mas o texto ele tem uma questão profunda no texto. Ele reconhece que ele precisa de perdão. Pai, pequei, eu preciso de perdão. O texto é bonito. Ele sabe também que o pecado não é só contra o pai, mas é contra Deus. Ele entende que o erro é macro. E ele não exige nada, ele topa ser o que o pai quiser que ele seja. E de fato ele estava disposto a isso, ele estava disposto a trabalhar como negócio, porque era melhor, estrategicamente era melhor. E aí o versículo 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Ok? Uma atitude proativa, ele se levantou e foi. Onde eu estou? 20. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. O pai viu ele, ouviu. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lembra que a ideia do texto é o pai que ama. Muito mais do que o filho que se arrepende, é o pai que ama. O filho se arrepende também, mas o pai ama. Ele não conhecia o caráter do pai, o filho, porque ele veio com o texto pronto. E o pai correu para encontrar com ele. Antes de falar, eu queria dizer o seguinte: existe uma ação proativa sua em ir. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venha que eu alivio. Existe uma ação nossa humana de falar assim: Deus, eu vou. Seja por qual motivo for, no caso dele, infelizmente, não foi por um motivo legítimo, talvez. Foi pela fome que ele estava passando mesmo. Mas ele foi, venha. Existe uma ação que você precisa tomar, talvez hoje, que Deus tenha misericórdia de você, para que você tome essa decisão em outro momento. Mas existe uma ação sua de falar: eu quero, eu vou. E quando vou, o Pai já está correndo ao meu encontro. Isso é lindo, hein? Isso é bonito. O pai estava esperando. Só uma questão cultura judaica ainda. Os homens nobres orientais, eles jamais correm. Pobre corre, escravo corre, mas gente chique, nobre não corre. Oi? Talvez obeso? Não, mas os livros dizem que eles tinham roupas muito filactérios, etc. Então ele corria, parecia um pavão, né? Então o texto, a história diz que eles não corriam, porque isso seria humilhante. Mas quando o pai vai em direção ao filho, o texto fala que ele foi correndo. Ele se humilhou. Aliás, isso não encontra respaldo total no Evangelho, que diz que Deus, sendo Deus, se esvaziou, tomando a forma de homem, e como homem ele se humilhou e foi obediente até a morte. Não é isso que o Evangelho diz? A mensagem de Cristo não é Deus se humilhando, não foi o que o pai fez. O pai, dane-se, pode falar dane-se? Dane-se o que a sociedade, porque ele foi, o filho não tinha chegado na cidadezinha ainda, o filho estava a caminho, estava lá na estrada, e o pai viu um vulto conhecido: lá está o meu filho. O pai sai correndo, inclusive para que esses da cidade, que marginalizariam o meu filho, saibam que eu estou perdoando o meu filho e restituindo a ele a condição de filho. Ele se humilha, o pai, para que o filho não seja achincalhado. Versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele não termina, irmão. Analisa o que ele programou dizer e o que ele disse. O pai não deixa ele terminar de falar. Tá. É o que o pai fala. Olha só. Porque o que ele programa falar assim: faz como um dos seus jornaleiros, dos seus escravos. Ele não termina de dizer. Vou ler de novo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traga depressa uma melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. A confissão do filho, ela é importante. Aliás, a confissão sua de quem você é a Deus é uma coisa importante. Mas Deus já te conhece, a confissão é só para criar esse vínculo.
Quando você vai confessar que você é alguma coisa, você acha que é novidade para Deus. Deus, eu tenho gastado a minha vida de forma incoerente. Aí Deus, nossa, que novidade. É assim que Deus reage? Deus já sabe tudo. Mas ele fala assim, tá. Os servos, tragam uma roupa nova, traz um anel, traz o anel e traz sandália para ele. O que o pai está fazendo aqui, irmão? O pai, ele dá resposta aos questionamentos do filho, mas não com resposta, com atitude. Porque Deus tanto amou que deu o seu filho. Porque amor que só fala não é amor, amor é prático. Se eu falo que te amo, mas não converso com você, não te sirvo, não estou em contato com você, eu não te amo, é mentira. O Evangelho diz que Deus tanto amou que deu. Nesse caso, o pai ama e dá resposta ao filho sobre as angústias do filho, não falando, ele faz. Traz túnica, traz anel e traz sandália. E o que significa isso? O que está aí? 22, vamos ler junto de novo. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Vamos construir só isso aqui, irmãos. Eu vou tentar acelerar, prometo. O que o pai faz, ele restaura plenamente a condição do filho. Quando ele fala, traz roupa nova, algumas versões aí tem, traga a melhor roupa. O que o pai está dizendo, eu não quero saber desses trapos velhos que são consequência da sua desobediência, filho. Você está perdoado. Que isso não se nomeie mais essa história entre nós, que não se conte mais essa história entre nós. E a prova disso é traga roupa, porque pobre não tinha, irmão. Deixa eu falar para você. Nesse contexto de época, pobre não tinha roupa. Hoje você vai e compra uma camiseta da Pacalolo. Né? Só para saber quem que está velho aqui. Quem riu é porque é velho. Se você não comprar uma camiseta da Diesel, você compra uma camiseta falsificada da Diesel, fica igual. Não devia, mas faz. Eu estou dizendo que hoje tem possibilidades para a gente, nessa época não. Então quando o pai fala assim, eu visto ele novamente com uma roupa nova, o pai está restituindo a função dele na família, ele faz parte da família de novo. A família que pode comprar, que tem bagagem e lastro para comprar uma roupa nova, o meu filho tem também. Traz a roupa nova, porque do pecado dele eu não quero lembrar mais. Não abra porque vai demorar. Hebreus 10, 17 fala, Deus dizendo para a gente, e serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. É roupa nova, cabeção. O que Deus está te dando quando fala um negócio desse para você é roupa nova, não interessa o que você fez. Não quero mais falar sobre isso que você fez. Traz roupa nova, porque agora ele é filho de novo. Aí o texto fala que ele deu um anel, e anel nesse contexto é autoridade. Anel é quando escrevia uma carta, algum documento, ele chancelava com anel. Botava cera e chancelava. Ou seja, a partir de hoje, filho, você pode voltar a falar em meu nome. O anel da família está na sua mão de novo. E o que você falar e chancelar está falado. Eu estou falando de alguém que acabou de desperdiçar a herança. Eu estou falando que Deus, quando restaura, restaura de verdade. Não fica lembrando mais. Mas você fez isso. Mas você fez aquilo. Quem fica lembrando é religioso. Cansativo, inclusive. Cara, eu estou casado há 7 anos. Amém, irmã? 7? 2009? É isso, né? 7. Vou fazer 8 agora em novembro. De vez em quando ainda tem alguém que vem contar a história antiga minha para minha esposa. Faz sentido isso? Minha avó era especialista nisso. Minha avó morreu faz 1 ano e pouco. Mas ela dizia assim, era uma estratégia de dizer, Mônica, tem coisa que a gente não fala mais, né? Mas o Lucas fazia isso.
Porque a véia era ótima, mas a véia não era perfeita, tá viajando. Até hoje tem gente que conta história antiga minha. Mas Deus está dizendo que Ele não se lembra mais. E mais, me dá, Lucas, e a você, a autoridade agora para falar em nome dEle. É muito amor, cara. É muito amor, é muita restauração. E Ele fala, traz sandália. Os escravos não usavam, os escravos ficavam descalços. Mas o meu filho, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, o meu filho não será como um escravo, o meu filho será meu filho. E vai ter liberdade de ir e vir com a sandália dele, e vai ter tanta liberdade a ponto de, se ele quiser ir embora de novo, ele vai. Porque perdoar é dar ao outro a possibilidade de te magoar de novo. E é o que Deus faz, Deus te aceita, sabendo que se você por idiotice for embora, você vai poder ir embora de novo. Porque Ele te dá uma sandália nova. Aliás, falando em sandália, se alguém achar um tênis que pisca do meu tamanho e quiser me dar, é um sonho que eu tenho. De verdade, aqui no louvor, imagina? Lá e lá, piscando. Sandália nova. E aí o versículo 23 diz assim, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Não é traga um bezerro, é traga o novilho. Algumas versões trazem novilho. Não é traga um qualquer, é traga aquele que foi especialmente preparado e está esperando aquela ocasião especial para que a gente se alegre. Traga o melhor para a gente comemorar junto. Só que é mais profundo do que isso ainda. Porque quando ele coloca esse artigo o, ele está dizendo do cordeiro específico. E quando João Batista olha para Jesus, ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o texto está dizendo é que toda essa restauração, o coroamento de tudo isso aqui que a gente está falando de restauração e perdão, só é possível através do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do próprio Cristo, que morreu para que tenha festa. Não foi isso? O Cordeiro traz o novilho, vamos matar e vamos fazer festa. Aliás, quando a gente se reúne aqui para ceia, hoje de manhã foi ceia, a gente se reúne para fazer festa, para comemorar que Jesus morreu. É só nós que é louco mesmo. Só aquele que crê. A gente se reúne aqui para comemorar que Jesus morreu, mas que a morte não pôde deter, porque Ele é vida, Ele ressuscitou. Alegria com o novilho. É o versículo 24, pois o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Cara, a história podia acabar aqui. Apoteótica. Terminou bem pra caramba. Desculpa, vou falar mais baixo. Estou falando alto? Você está tampando ali. Podia acabar aqui, mas tem um cara nessa história aqui, agora ele aparece na história. Mas, leia comigo aí o versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Por que que o filho mais velho foi perguntar para o escravo e não foi perguntar para o pai? Não tinha relacionamento. Tanto o filho que foi, como o filho que ficou, ambos não tinham relacionamento com o pai. A ponto do filho mais velho, ao invés de bater o pai, que palhaçada é essa aí, velho? O que ele faz? Chama o escravo. O que está acontecendo aí? Irmãos, a gente está falando de relacionamento com o pai, porque relacionamento é a base do evangelho. Eu vou conversar com qualquer pessoa que se diz religiosa. Você pode ser religioso, você pode ser muito evangélico, mas se você não tem intimidade com Deus, não vale nada. Pode ser muito qualquer coisa. Se você não tem intimidade com Deus,
que a religião não pode dar, você não tem nada. Você ou é o filho mais novo, ou no seu caso, se você é um religioso bonitinho, você é um filho mais velho, que está na casa do pai, entre aspas, mas não tem intimidade com o pai. Só que a base do evangelho é intimidade, é relacionamento. E aí, versículo, onde é que eu estou? 27. Ele disse, veio o teu irmão. Não, estou no 27? Aí o pai respondeu, veio o teu irmão, o escravo disse isso. Veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Esse cara aqui é meio xarope, né? Esse escravo aqui, ele está afim de ver a viola em caco mesmo, né? Você viu? Olha que absurdo. Veio o seu irmão e ele matou o bezerro. Aquele lá que a gente estava guardando para o Natal. Mas eles, 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistia com ele. Eu acho que esse é pior que o outro, sabia? Porque o outro foi e voltou sozinho. Esse não quis entrar, o pai é que precisou sair para buscar ele. Oi? Também, ambos. Mas ele ficou lá de fora esperando. Ambos o pai foi atrás dele. E aí, irmão, eu lembro, já contei essa história aqui, eu vou contar, eu prometo que eu vou acelerar. Puxa vida, me perdoa. Quando eu criei em Jesus, as pessoas diziam, como assim o Lucas voltou? Porque eu vivia uma experiência religiosa, mas não conhecia Jesus. Aí quando eu criei, Jesus me aceitou. Na hora. Foi depois, não. Teve prova, nada disso. Ele falou assim, vamos embora. Você está falando sério, Jesus? Vamos embora. É isso mesmo? Anel, sandália, tudo, vamos embora. Foi o que Jesus fez comigo. E tinha gente aqui nesta igreja que dizia, como assim? Você está falando sério? Que o Lucas quer dizer então que ele vai para Las Vegas, gasta todo o dinheiro em Vegas, com prostitutas, e volta e está tudo certo, agora está no louvor, é isso mesmo? Porque o coração de quem indagava isso era o coração do irmão mais velho. Ou não? Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, eu sirvo você há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Eu faço tão bonitinho, tão direitinho, e você nunca me deu um cabrito. Ele fala assim, pai, você nunca matou um cabrito para a gente comer junto? Ele falou isso? O que ele falou? Você está entendendo que o prazer dele não era o pai, o prazer dele é qualquer outra coisa que o pai podia dar para ele? Porque ele fala, pai, quero saber de você também. Me dá um cabrito para eu fazer a festa com os meus amigos. Do mesmo jeito que o filho que foi, o filho que fica, também é alguém absolutamente distante da intimidade com o pai. E aí ele traz um conceito. Trabalhei tanto. Deixa eu falar para você, irmão. Você pode trabalhar o que você quiser. Se não for com Jesus, não adiantou de nada. Deixa eu repetir. Ou você trabalha com Jesus, ou o seu trabalho por Jesus é inútil. Claro, ou quer que eu repita de novo? Deixa eu ajudar você. Ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se for pelo motivo errado, você está na roça, é o que Coríntios 13 fala. Eu vou pular aqui porque não vai dar tempo. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho. Isso aqui é uma coisa que o meu irmão Felipe sempre fez. Se ele já foi embora. A gente tinha empresa junto, aí o funcionário fazia alguma coisa errada, ele não falava assim, o nosso funcionário, é o seu funcionário. Ô Lucas, o seu funcionário está aqui. Então, o Daniel faz alguma coisa, o Felipe vem, o seu irmão lá fez isso. Ele sempre joga o que o cara faz aqui, o seu filho, não é isso que ele fala? Onde é que eu estou? 30. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, você manda matar o bezerro cevado. Cara, o bezerro cevado. De novo o bezerro cevado, que era o valor deles. Vem o seu filho, depois de cair na gandaia com prostituta. O Lucas volta depois de cair na gandaia
e você mata Jesus por ele. Essa é a revolta do religioso. Como assim, Deus, você vai amar o Lucas tanto que vai dar o seu filho por ele? Olha tudo que ele fez. Só que o que você está precisando entender é que você faz igual. Você é tão imerecida a morte de Jesus por você quanto é por mim. Só que a religião fala que você não, cara. Que absurdo é esse? Como assim você vai morrer por ele? Foi o que Deus fez, matou o seu filho, matou o novilho por ele. E o desconforto do pai que ele vai falar agora é: filho, você sempre está comigo e todas as minhas coisas são suas, no 31. Filho, essa festa era para você também, filho. Quem falou que era para você estar do lado de fora? Porque isso é família, e a gente comemora junto a volta de um filho que se foi. Essa festa é para a gente. É o que o filho fala. Você não entendeu nada, filho mais velho. Tudo que está aqui é seu, inclusive o novilho, inclusive o resto dos cabritos. E aí o versículo 32 termina dizendo: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não abra, o Salmo 27 diz que se tem uma coisa que eu quero, versículo 27:4, é morar na casa do Senhor. Olha só. Se tem uma coisa que eu quero, muito mais do que aquilo que Ele pode me dar, é estar na intimidade com o Pai. É o que o salmista diz. Prometo que é o último texto para a gente ler, Efésios 2. Abre, agora eu queria que você abrisse, para ir embora. Efésios 2, versículo 1. Diz assim: Ele, Deus, nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quem aqui estava vivendo como filho mais velho ou filho mais novo? Diga misericórdia. Essa é a nossa experiência. Seja o filho mais velho que ficou, mas queria ter ido. Seja o filho mais novo que foi e não encontrou o que estava buscando. Essa é a nossa experiência de insatisfação. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Espera aí, deixa eu ler de novo. Olha só se não é a nossa experiência. Todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que você tem vontade de fazer, você ia lá e fazia. Essa era a nossa experiência. Filho mais novo. Ou o filho mais velho que não fazia e tinha vontade de fazer. Ou você está aqui como filho mais novo, está gastando a sua herança. Ou você está aqui como filho mais velho, queria muito ir embora. Ou você já foi curado, tudo bem, essa é outra questão. A vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A nossa experiência. 4. Mas Deus... Parece dar uma aliviada no texto, né? Parece que é uma brisa suave, assim, ó. Vocês viviam escravo e tá, e a nossa experiência não vai achar a felicidade que você está procurando, tá? Mas Deus, 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Cara, estando em Cristo, sendo filho, sendo herdeiro com Ele. É muito amor, porque a gente percebeu quem a gente era. E agora a gente está vendo o que Ele fez. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, talvez você precise de salvação, está vivendo de forma dissoluta. Mas talvez você, sendo salvo, está tomando decisões que vão te distanciar cada vez mais do Pai. E você vai estar gastando, talvez você esteja gastando a sua herança naquilo que Deus não mandou você fazer. E o final disso é um sentimento absolutamente autodestrutivo que vai te fazer no futuro desejar o lixo. Então eu queria junto com vocês orar para a gente encerrar, para pedir para que o Senhor nos, vendo esse nosso desejo de mudança, venha correndo ao nosso encontro. Não é isso? Quando a gente se dispôs a ir, Deus já estava correndo, se humilhando e vindo em direção a gente para nos resgatar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos.